Se você parar para pensar, a nossa espécie existe há uns 300 mil anos. Desses 300 mil anos, 290 mil deles, com certeza, a gente viveu bem em comunidade, né? Em cavernas, em grupos de caçadores e coletores, né? Em tribos seminômades. Isso é a maior parte do tempo da história da existência da nossa espécie, né? A gente é indivíduo há cerca de 500 anos, lá para a virada do século XVI, quando você tem o início do iluminismo, né? O início da etapa moderna, que a gente chama da civilização. Aí você começa a conceber coisas como autoria, sobrenome, registros, e chegando aí lá para o século, na virada do século XVIII, né, ao contrato social entre esses indivíduos, a formação daquilo que a gente chama de sociedade, né, as relações políticas típicas da modernidade, que hoje nós estamos vendo completamente atacadas e em crise. E se há 70 anos a gente começou a ter cada vez mais uma postura individualista, a gente se tornou muito solitário nos últimos 25 anos. E você quer ver? Eu vou te chamar a atenção para uma coisa histórica interessante. Nesse mundo em que as pessoas conseguem não interagir, ou agora, quando elas estão impedidas de interagir por um elemento externo, né, a pandemia, é muito comum falar, puxa vida, agora que eu estou em casa, sozinho e com mídia, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Essa é uma queixa que eu estou ouvindo todo mundo falar o tempo todo. Estou trabalhando muito mais, estou 16 horas por dia, 17 horas por dia, 15 horas por dia. Nossa, agora minha vida, eu estou sem tempo. Que engraçado, quanto mais sozinho e isolado eu estou, mais eu estou trabalhando para dar conta das coisas que antes eu dava com menos horas. E menos horas eu estou querendo dizer que antes tinha gente trabalhando 12 horas por dia, 10 horas por dia. Porque tinha tempo de transporte, estresse para comer, corrida, mas trabalhava e o pessoal está com muita saudade do escritório, muita saudade, alguns, né? Não são todos, não, mas muita saudade de estar junto e tal. Quando você vai 70 anos para trás, você vai ver que as pessoas tinham um ritmo de vida mais calmo, mais tranquilo, né? Se deslocavam menos, a economia era mais localizada. Se você vai aqueles 300 mil anos para trás, você vai aí ao período pré-histórico, você vai descobrir, né, tem um livro muito interessante, chama Stone Age Economics, né, um livro clássico já nessa área, que é o estudo econômico da Idade da Pedra, né, de como é que eram as pessoas que viviam antes da civilização. E o tempo médio de trabalho para obter aquilo que se necessitava nesse período era de cerca de 4 horas. Nas outras 4 horas de vigília, as pessoas se dedicavam basicamente a fazer artesanato, a pintar os corpos, a construir a própria cultura, né, a fazer sexo, a interações sociais e toques, a comer junto. Era mais ou menos o que se fazia, né? Tinha mais sexo, tinha mais cultura, mais produção de artefatos, mais... Ou, se você tem dúvida, você já deve ter visto o enterramento antigo em algum museu. Você viu aquele enorme colar de dentes, por exemplo, né? Com 400 dentes de sei lá o quê, ou de 500 ostras de não sei o quê. Você já parou para aquilo tinha que ser furado um por um, furado com um instrumentinho de pedra, que esse negócio errava de vez em quando, você tinha que desenvolver uma habilidade grande. Você já pensou o tempo para fazer aqueles enfeites, aqueles cocares, aqueles mantos, aquelas coisas? Alguém fez aquilo e não tinha alguém ali recebendo um salário para fazer. Aquilo era atividade artística, aquilo era formação de cultura, aquilo era tempo dedicado a canções, a músicas, encontro em volta da fogueira, um monte de coisa que estava relacionada a 4, 5 horas diárias de trabalho, na qual você se dedicava a obter os meios para conseguir fazer aquilo. E se parar 500 anos atrás, a gente teve uma explosão terrível há 500 anos atrás, demandada pela necessidade das elites. Foi o pior período de escravização de pessoas da história da humanidade. A escravização de pessoas sempre acompanhou a civilização. Nos últimos 12 mil anos, a gente teve várias formas de escravização.
Só que o número de pessoas escravizadas nos últimos 350 anos antes dessa etapa da Revolução Industrial, ou seja, de 1500 a 1850, a gente teve, aproximadamente nesse período, muito mais gente escravizada do que em toda a história da civilização. Só para o Brasil chegaram aqui cerca de 5 milhões de indivíduos escravizados. E a gente teve uma parcela razoável da humanidade escravizada nesse período, quando cresceu exatamente a possibilidade do indivíduo e do enriquecimento de alguns em detrimento de outros. E você pensa que com a Revolução Industrial melhorou? Não, você teve uma mudança da cara do escravo. O escravo passou a receber um salário, e a gente sabe que na primeira etapa, gente trabalhando, independente se era mulher, se era criança, se era homem, se era velho, se era novo, trabalhando. Para quê? Para enriquecer e gerar fortunas. A gente pega a África durante o período da escravização foi terrível, mas eram reinos africanos que estavam razoavelmente respeitados. Quando acabou a escravização e iniciou a Revolução Industrial, historicamente, sentaram na Europa, fizeram um monte de quadrado na África sem respeitar coisa nenhuma, porque agora era busca de recursos. E hoje, veja a quantidade de pessoas, faz uma pesquisa no Google se você quiser, veja o que é a mineração na África, por causa de recursos dentro de um continente riquíssimo em diamantes, em metais nobres, em metais raros, em elementos químicos raríssimos, que só tem no continente africano, e veja como é que as pessoas vivem hoje. Ou seja, quanto mais indivíduos passaram a demandar produtos eletrônicos, tecnologia de informação, que são restritas a uma parcela muito pequena da humanidade, aumentou tremendamente o número de horas trabalhadas e a escassez que as pessoas estão submetidas. Então, por razão histórica, a vida em comunidade, que sempre demanda limite, renúncia e a sacralização do outro, ela, na medida que diminui, gera uma necessidade histórica de aumento de horas de trabalho, manifestada hoje em quem fica dentro de casa o tempo inteiro, é tudo, sabe, explorando alguém, é tudo com gente sendo explorada para levar comida para sua casa, né? É exposta a doenças, exposta à insegurança completa no trabalho, né? Altamente individualistas em veículos individuais. Então, se existe uma enorme vantagem para a vida em comunidade, eu recomendaria que você olhasse para a história. Quanto menos individualistas e egoístas a gente foi, maior foi a capacidade da gente viver e ter acesso ao bem comum, ao bem viver. Essa é uma enorme vantagem da vida em comunidade. Amanhã a gente continua aprofundando o tema. Enquanto isso, compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!